Cristiano, seja muito bem-vindo! Como funciona essa dinâmica do emagrecimento hormonal? Nós acreditamos que as pessoas leigas também, né, que não são profissionais de saúde, precisam ter conhecimento verdadeiro. Precisam descobrir que não é culpa delas não conseguir chegar no emagrecimento. Precisam descobrir como a queima de gordura acontece. E por isso, ninguém melhor que você para explicar para a gente. Porque as pessoas pensam que está fora, doutor. Que é parando de comer, que é tirando carboidrato, que é passando fome, que é indo para a academia, que elas vão conseguir emagrecer. E, na verdade, após os 30, 40, 60 anos, quando fazemos algumas ações, nós prejudicamos muito o nosso metabolismo, além de não emagrecer. É muito importante que esses mitos sejam quebrados. Por quê? Quando você está, eu sempre falo isso, quando você está no caminho errado, você está com o mapa errado, para onde quer que você vá, você está indo para o lugar errado. Se você pegou um GPS estragado, qualquer caminho que você siga vai te levar para longe do seu destino. Então é o que acontece hoje com a maioria das pessoas que sempre estão falando, olha, eu não sei o que mais que eu faço, eu estou comendo pouco, eu estou comendo saudável, né? E aí o conceito de saudável também está equivocado muitas vezes. E mesmo comer saudável simplesmente, mesmo que seja saudável de verdade, não basta. É importante, é base, mas não é suficiente. Eu falo, é necessário, mas não é suficiente. E além do que, o conceito de saudável também está equivocado. Então, às vezes a pessoa pensa que comer saudável, por exemplo, é comer um biscoitinho de arroz, né? É comer uma bolacha fit. E não é, né? É comer light, diet, 0 caloria, é ficar contando calorias. O que mais atrapalha as pessoas não é não saber, é achar que sabe, ou ter uma informação errada, que elas acreditam ser uma verdade absoluta. Nós vamos falar sobre adaptação metabólica, que é o que acontece quando as pessoas tentam fazer dietas restritivas, que é o que acontece quando as pessoas tentam retirar calorias simplesmente da sua alimentação, quando elas seguem aquele falso mapa de coma menos e exercite-se mais. O que acontece é uma série de consequências metabólicas determinadas por uma série de alterações hormonais que fazem com que as pessoas não emagreçam. Ou se elas conseguem algum resultado inicial, depois elas recuperam esse peso dobrado. Em médio e longo prazo elas engordam, até em vez de emagrecer. Elas podem até, às vezes, perdem 5 quilos, mas recuperam 10 depois. Então o saldo no final é positivo. Eu vou passar alguns slides aqui. Eu peço perdão se algum slide tiver em inglês, mas fiquem tranquilas, você que está aí, né, que eu vou traduzir direitinho, eu vou explicar o slide, porque a fonte do conteúdo que eu tirei é uma fonte internacional. Então essa imagem mostra por que você não emagrece, apesar das suas tentativas repetitivas, né? Esses dois bonequinhos que você está vendo aí, à sua esquerda, é o bonequinho da perda de peso. Tá vendo que é um cabo de guerra? 2 bonequinhos na perda de peso. E os 3 bonequinhos que estão aí à direita são os 3 bonequinhos do ganho de peso. Então, por aí, você já viu que nesse jogo, se você continuar jogando como você tem jogado até agora, é meio injusto, né? Porque você tem 3 contra 2, né? Aí nesse cabo de guerra aí, é claro, está muito claro quem vai vencer, né? Tem 3 de um lado, 2 de outro, né? Não tem dúvida que o ganho de peso vai vencer a perda de peso. O que está aí na perda de peso? O que é um bonequinho desse? Um bonequinho é a contagem de calorias. Restrição calórica. É você que está passando fome para emagrecer. Que está retirando coisas, pensando que emagrecer se trata de retirar coisas, né? Retirar alimentos da sua dieta diária, né? Da sua alimentação diária. Então, um desses bonequinhos é lá, né? Calorias. E o outro bonequinho, que eu acabei de falar agora no início dessa introdução da live, é a atividade física. Então, olha lá, quem pensa que para emagrecer precisa contar calorias e atividade física, já começou perdendo, olha lá, 2 contra 3. Sabe por quê? Porque lá do outro lado tem uma coisa chamada adaptação metabólica e vai fazer a recuperação do peso, o que em inglês eles chamam de weight regain, né? Que é a recuperação do peso. Aquela pessoa que perdeu 5 quilos e ganhou 10. No final, ela ganhou 5 quilos depois de uma dieta. Então, é contrassenso, né? A pessoa fazer uma restrição alimentar e depois, em médio e longo prazo, engordar. Mas é o que a gente observa todos os dias, todo o tempo, e você com certeza já deve ter observado isso na sua vida, pelo menos a maioria de vocês que estão aí nos acompanhando. Por que há uma recuperação do peso? Por que são 3 contra 2? Contra a caloria e aumento da atividade física, e restrição de calorias. Está vendo que a setinha para baixo significa redução, né? Então, redução de calorias e a atividade, né? Activity ali, aumento.
Por que eles já saem perdendo? Porque uma vez que você faz restrição calórica e aumenta a atividade física simplesmente, sem uma estratégia, sem um conhecimento, o que vai acontecer? O seu metabolismo vai cair. Há uma queda metabólica muito importante como uma reação hormonal do corpo, exatamente a redução calórica, a restrição calórica e o aumento do gasto energético promovido pela atividade física, que logo mais à frente você vai ver que é a menor parte do gasto energético diário que nós temos é de atividade física, por mais atividade física que nós possamos fazer. Não sou contra a atividade física, eu deixo muito claro isso para que não seja mal interpretado. Não, pelo contrário, a atividade física é benéfica, mas feita dessa forma que está sendo aqui, como a maioria faz, 99,9% das pessoas fazem, né? Ele não vai ajudar em nada. Então, há uma reação do organismo, onde há uma redução do metabolismo. Então, aquilo que todo mundo quer, né? Eu quero uma coisa termogênica. Aqui é o contrário, faz o efeito antitermogênico. O metabolismo, né? O gasto energético cai. Há o aumento dos hormônios da fome, é aquele bonequinho do meio ali, que está à direita do meio. Os hormônios da fome não dependem da sua força de vontade. São forças maiores do que a tua decisão consciente. Então não adianta chegar para você e falar assim, tenha mais força de vontade, você não tem força de vontade para emagrecer, que muita gente vive por aí achando que não tem disciplina para emagrecer. A grande maioria, pode até haver algum ou outro que realmente não tenha disciplina, mas a grande maioria daqueles que dizem não ter disciplina, na verdade, eles estão sendo culpados por uma coisa que eles não fizeram. Eles estão sendo condenados sendo inocentes, porque esses hormônios da fome, eles são um impulso de sobrevivência. E não tem como nós irmos contra os impulsos de sobrevivência do nosso corpo, exatamente porque eles têm que ser muito fortes, porque eles visam a sobrevivência. Nada é mais forte na vida do que buscar a sobrevivência. Então, esse é um mecanismo automático que acontece dentro do seu corpo e vai agir lá no seu cérebro. E aí adianta a força de vontade, nesse caso aqui? Não. Se você não ajustar isso e não souber como resolver essa questão, toda a força de vontade do mundo vai ser pouca e você não vai ter resultado. Então, primeira coisa, o metabolismo já caiu, os hormônios da fome aumentaram, e aí o último bonequinho, o terceiro ali, os hormônios da saciedade diminuíram. Olha a combinação. Hormônio da fome alto, hormônio da saciedade baixo e metabolismo baixo, o que vai acontecer? Você vai engordar tudo de novo, dobrado. Agora pior, porque agora você volta com um metabolismo prejudicado. Provavelmente você perdeu peso de massa magra, o que é péssimo, porque perder peso de músculo faz com que você no final engorde, porque o músculo é uma massa, a massa magra é metabolicamente ativa, então quando você perde ele, você perde metabolismo. Então, provavelmente você perdeu muito mais músculo do que gordura no peso, lembrando que o músculo pesa mais que gordura, né? Em proporção, ele é mais denso. Então, você perde um pouquinho de músculo, você perde muito peso, mas isso é horrível. A gordura está lá do mesmo jeito e vai até aumentar. E agora você ainda está com a saciedade diminuída, os hormônios da saciedade, então você vai comer mais, a tua compulsão alimentar vai aumentar, tua ansiedade aumenta, então você volta desse ciclo de dieta com o metabolismo prejudicado, reduzido, com mais fome, com mais compulsão alimentar, com menos saciedade. É a fórmula do fracasso, né? Como é que pode? 3 contra 2. Não tem como, vai perder essa jogada. Mas isso significa que o jogo está perdido? Não. Se você jogar ele diferente, você só não pode jogar ele dessa forma. É o que você tem feito até aqui. Porque se não tivesse feito isso até aqui, você não estaria nem nos assistindo nesse momento. Você já estaria, porque a Nutri fala, no magra para sempre. Você já estaria na manutenção de peso, não estaria procurando emagrecer ou que seja melhorar a saúde, né? Tem algumas pessoas que nos acompanham que querem melhorar a saúde e isso tem sentido também, porque não necessariamente a pessoa quer emagrecer, né? Então, por que isso acontece, essa queda metabólica? Olha como que a obesidade ela é subestimada, né? Só 55% das pessoas com obesidade recebem um diagnóstico formal. Então, nós temos uma multidão de pessoas acima do peso, com obesidade, e que não tem diagnóstico. Mas não parece meio óbvio, né? A pessoa que está obesa, tudo, mas tem muita gente, é aquela história, né? A pessoa fala assim, ele está obeso, mas é saudável. Pessoal, não existe obesidade saudável, para começar. Por mais que os exames daquela pessoa estejam exemplares, bonitos, o que é raríssimo, mas acontece, né? Aquilo ali está só disfarçando, está mostrando uma falsa imagem. Porque a obesidade por si só já é um problema, né? Independente, inclusive, de ter alterações de exame, até porque o normal do exame laboratorial não significa saudável. Isso é outra coisa, conversa para outra hora, mas
estar com os exames normais não necessariamente significa saúde, tá? Então, é importante primeiro identificar que é necessário emagrecer para ter saúde, isso é a primeira coisa. E a estética também, por que não? Porque bem-estar envolve tudo, a bem-estar envolve estética, você está com uma autoestima boa, você se sentir bem, você conseguir amarrar o cadarço do seu sapato, da sua sandália, você ter facilidade para se locomover, você conseguir ficar um bom tempo em pé e não ficar com a perna arrasada ali, com cansado de ficar em pé porque está com muito peso, não ter artrite, né? Porque a obesidade é uma inflamação, ela vai promover inflamação no corpo inteiro, então pode promover doenças articulares, pode promover doenças pulmonares, como bronquite, asma, refluxo gastroesofágico, alterações estomacais, né, gástricas, como a gastrite, e entre outros muitos problemas cardíacos, né? Aumenta o risco de infarto, derrame, diabetes, gordura no fígado, ovário policístico, infertilidade, queda de libido, enfim, vai embora essa lista, né? Enxaqueca, sinusite, rinite, as ites da vida, né? Toda ite que vocês imaginarem tem relação com obesidade. Então a gente precisa estar atento e fugir daquele cabo de guerra injusto que eu mostrei para vocês. E por que esse cabo de guerra acontece? Porque o nosso metabolismo, 60% a 70% dele tem relação, é responsável é o metabolismo basal, né? Vamos imaginar que o nosso metabolismo completo ele seja 100%, né? Todo o metabolismo seu do dia. Desse 100%, 70% é metabolismo de repouso, que a gente chama de metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É aquele responsável por manter você viva ou vivo. Fazer seu coração bater, fazer sua digestão funcionar, o trânsito intestinal, produzir os ácidos estomacais para digerir os alimentos, funcionamento orgânico, funcionamento para manter a vida. 70%. Só 15% a no máximo 30%, mas normalmente não chega a 30%, tá, pessoal? Aqui está até superestimado. Então, de 20% do metabolismo no máximo tem a ver com atividade física. Então, as pessoas acham que aumentando a atividade física elas vão emagrecer pelo gasto calórico que elas fazem durante o exercício físico. Só que isso é uma grande mentira. Pelo gasto calórico, você teria que gastar 7.700 calorias para perder 1 quilo de gordura. Gastar 7.700 calorias fazendo atividade física intensa, você demoraria aí, olha, uns 4, 5 dias. Mas aí, sem ingerir nada, né? Porque você imagina, para queimar 1 quilo de gordura, 7.700 calorias. Quer dizer, virtualmente seria impossível emagrecer com atividade física. Por que as pessoas até conseguem isso? Por outras questões. Aí, porque elas estão com a estratégia alimentar que facilita isso. Aí sim o exercício físico vai entrar como um auxiliar. Mas lembrando que o exercício físico é no máximo 15% a 20% do emagrecimento. 80%, 85% a 90% do emagrecimento é estratégia alimentar e outras estratégias que estão fora da atividade física. O exercício vai vir depois, com o tempo, muitas vezes, como algo para melhorar a saúde, otimizar algumas questões, mas ele não vai, jamais ele vai causar um emagrecimento sozinho. Por isso, porque a tua atividade metabólica principal, 70% dela está no metabolismo basal. Então não adianta você focar no metabolismo gerado pela atividade física. Você tem que melhorar o seu metabolismo basal. E quando você faz a restrição de caloria, quando você vai lá e tira o carboidrato da alimentação, quando simplesmente faz um jejum sem orientação nenhuma, né? O jejum aleatório, não sabe nem como fazer o jejum. Quando você vai lá e tira a gordura da alimentação, quando você vai lá e tira, enfim, o que quer que seja que você tire da tua alimentação ou reduza a caloria, olha o que acontece lá, ó. O metabolismo basal, que é de 60% a 70%, ele cai 15% e ele vai para 55%. Aí sim você não emagrece, você vai engordar. Porque aquele metabolismo principal é responsável pela maior parte do seu metabolismo geral, né? Por 60% a 70%, ele caiu 15%. E aí agora o seu metabolismo geral reduziu absurdamente, exatamente porque você está contando caloria e fazendo atividade física sem orientação. Se você faz atividade física junto com uma contagem calórica, com restrição calórica, dessa forma que a maioria faz, você vai ter uma queda abrupta do metabolismo basal. E ele é responsável por quase todo o seu metabolismo. Como é que você vai emagrecer desse jeito? E isso tudo é comandado por quem? Pelos hormônios. Os hormônios são a chave
do metabolismo, que é a chave do emagrecimento. Mas quando você faz essa estratégia habitual, é isso que acontece. Você perde taxa metabólica geral, porque você perde 70% dela, que é a taxa metabólica basal. Então isso se chama adaptação metabólica. Adaptação metabólica a dietas. Por isso que a Nutri fala, não é fazendo dietas, é aprendendo estratégias alimentares que vão botar você no GPS, no caminho certo, vão quebrar esses mitos todos que são ensinados aí até hoje. A gente vê na televisão, no rádio, na internet, falando contagem de caloria, reduzir calorias, exercitar mais, comer menos, gastar mais, coma menos, tenha mais força de vontade. O caminho não é esse. Como que acontece essa adaptação metabólica? Pessoal, o que é interessante, né? O Dr. Cristiano está explicando para vocês, e às vezes fica um pouquinho denso, porque ele quer que vocês entendam, né, que não é seguindo os caminhos normais que nós vamos conseguir. Quando nós falamos de emagrecimento hormonal, nós falamos que existem ciclos e estratégias que vão regular os nossos hormônios a nível, por exemplo, lá dentro do nosso cérebro. Então, você sabia que dentro do nosso cérebro pode ter alguma regulação hormonal através de combinações alimentares? Às vezes você pensa o quê? Você pensa que está fora de você. Você tem que analisar o que acontece no seu intestino, analisar o que acontece no seu fígado e até mesmo no seu cérebro, que é o que o Dr. Cristiano vai falar aqui para vocês. Dr. Cristiano, eu queria que você mostrasse para o pessoal o que acontece. Quais são, então, esses hormônios, o nome deles? Por que a pessoa tem ansiedade? Por que ela tem compulsão alimentar? Por que ela começa uma dieta e para no meio do caminho? Já que não é força de vontade, mostra o que acontece dentro dela. Eu vou apresentar um vídeo aqui, né, que até eu vou pedir a permissão, né, de um laboratório que eu peguei esse vídeo. E olha que interessante, esse vídeo ele foi feito para promover a medicação. Mas nós vamos mostrar aqui a Nutri-Eu que você pode ativar os seus próprios hormônios sem precisar aplicar nada de fora. Então nós vamos mostrar sobre isso aqui. Toda essa transformação pode acontecer através de... já está dentro de vocês, só que ela está desligada. É um botãozinho que precisa ser acionado, só isso. E você até hoje não conseguiu acionar esse botãozinho, por isso você não teve resultado até o momento. Então a primeira coisa aqui, ó, essa primeira estrutura que mostrou ali, olha que interessante. Aquela primeira estrutura é o cérebro e é o centro da fome e da saciedade. Essa bolinha vermelha aí está dentro do cérebro e ali, que ela é chamada de hipotálamo, e é ali que é regulada a sua fome e saciedade. Ela tá sobre nenhum comando da parte consciente do nosso pensamento. Ou seja, ela não sofre influência de força de vontade. Existe uma parte da fome e saciedade que tem a ver com isso, mas é uma parte menor. Então, quando você está com essa estruturinha aí, sinalizando fome, não há santo no mundo que faça você suprimir essa força. Então, se essa estrutura hipotálamo estiver configurada para você sentir fome, não vai adiantar, você não vai conseguir superar isso. Mas, se você conseguir regular essa estrutura e mudar o termostato dela para você sentir saciedade, é natural que você coma menos. Você não tem que fazer força para isso, você não tem que passar fome. Eu costumo dizer, se você passa fome fazendo alguma dieta, você já está no caminho errado, porque não pode estar sentindo fome. E aqui mostrando, né, essa gordura visceral que a pessoa tem aí na barriga, né? Então essa parte amarela aí é a gordura no abdômen. Que a pessoa faz a dieta, às vezes inicialmente ela pode até ter um resultado, que eu até considero esse vídeo exagerado, a pessoa não emagrece tanto. Nunca, jamais ela emagrece tanto assim. Muito difícil, né? Mas vamos dizer que ela tem emagrecido, que ela perdeu gordura, porque geralmente perde massa muscular mais do que gordura. Perde até peso, mas de músculo, não de gordura. Então vamos imaginar que ela emagreceu, aí a gordura desapareceu, né? Só que depois volta tudo de novo. Mas por que volta? Já falei para vocês, aí voltou a gordura abdominal. Ela fez uma dieta, emagreceu 5 quilos e voltou 10, vamos, por exemplo, né? Por quê? Porque quando ela fez a dieta, dentro do organismo dela entraram sinalizações hormonais para fazer e que agem lá naquela bolinha vermelha, fica no centro do cérebro, no hipotálamo, para fazer com que ela coma mais e fazer com que o metabolismo dela desacelere, a famosa adaptação metabólica. Então, essa adaptação metabólica vai fazer com que essa pessoa sinta mais ansiedade, com que ela sinta mais fome, mais compulsão alimentar, por causa dessa sinalização hormonal que vai agir nessa parte que é inconsciente. Não adianta força de vontade aqui, né? E aí a pessoa fica falando para você ter mais força de vontade, comer menos, como se dependesse de você. E isso é um mecanismo automático do corpo.
Uma parte da alimentação, sim, depende de uma decisão sua, não tem dúvida. Existe uma parte que depende de você, sim, como tudo na vida. Mas não adianta você ter essa parte bem resolvida se a sinalização estiver provocando fome em você excessiva. Agora, se você tiver com a sinalização estabilizada, aí olha lá, o estômago produzindo um hormônio que vai agir lá no cérebro. Olha como é que aquelas bolinhas azuis ali estão simbolizando hormônio, né? Isso é só um exemplo. A gente produz hormônio no corpo inteiro. Olha como é que o estômago, como a pessoa não está comendo, tá sem comer, olha lá o que acontece. O estômago está produzindo um hormônio que vai agir lá no cérebro, ó, estimulando a pessoa a comer mais ainda, né? É o hormônio grelina, porque ela não está fazendo as coisas com estratégia. Aqui, hormônios sendo produzidos pelo pâncreas, né? Essa linguetinha aí, ó, é o pâncreas. Ele está produzindo aí principalmente 2 hormônios, insulina e amilina. Todos os 2 aumentam a fome, todos os 2 aumentam a ansiedade, aumentam a compulsão alimentar, aumentam o acúmulo de gordura corporal. E aí, o hormônio da saciedade, que é a leptina, é reduzido, a produção dele. E aumentado, né, a produção de hormônios que são estimuladores do apetite. E os hormônios inibidores do apetite são reduzidos. Então, só mostrar para as pessoas aqui, esses hormônios, são alguns dos hormônios que controlam a nossa fome e saciedade. Né? Então, esses primeiros hormônios aqui, e essa imagenzinha esquerda aqui seria o cérebro, onde que esses hormônios agem. Né? Então, esses primeiros hormônios aqui são produzidos pelo intestino. Olha que interessante, o nosso corpo inteiro produz hormônios. Não são só aquelas glândulas famosas que a gente conhece, não. Né? Tireoide, né? O pâncreas, as glândulas suprarrenais, não. Aqui o intestino produz, o tecido gorduroso produz hormônios. Né? Então aqui nós temos hormônios que controlam a nossa fome, né? Que geram saciedade, aí, produzidos no intestino. Então o alimento ele é muito mais do que um acúmulo de calorias. Aliás, isso é o que menos interessa nele. Ele tem ações no nosso corpo de disparar hormônios ou anular hormônios, né? Desligar hormônios. Então, tem alimentos e combinações alimentares que estimulam hormônios de saciedade e outros que estimulam hormônios de fome, uns que aceleram o metabolismo e outros que desaceleram o metabolismo. Então, é possível você ingerir um alimento 0 caloria que te engorda. Esse ano até a OMS admitiu isso, né? Depois de muitos estudos científicos que a gente já vem falando aí há 5 anos, a Organização Mundial de Saúde, esse ano ela admitiu, né, que determinadas substâncias 0 caloria podem engordar e causar diabetes, inclusive. Aqui. Então, os hormônios intestinais que estimulam a saciedade, os hormônios do tecido gorduroso, que quando aumenta, diminui a produção de hormônio da saciedade, né? Então, por isso que muita gente fala que sente mais fome depois que engordou, né? E outros que, apesar de comer pouco, ainda engordam. O pâncreas também produz hormônios que estimulam a produção de gordura e estimulam a fome, né? E é o estômago que produz hormônios que estimulam a fome, por exemplo, a grelina. Então, esse é um mecanismo que age no corpo inteiro, né? E aí, quando você faz aquela famosa dietinha de diminuir a energia e aumentar o gasto energético fazendo exercício físico simplesmente, com esse raciocínio mais raso, né? Você tem um aumento dos hormônios da fome, aqui, por exemplo, grelina, e uma diminuição dos hormônios da saciedade. E aqui está dando alguns exemplos, né? Amilina, insulina, leptina, GLP-1, peptídeo YY, colecistoquinina. Olha lá o cérebro, a regulação. As pessoas às vezes pagam caro para ter um medicamento que faz essa ação, sendo que já está tudo dentro delas. Já está tudo lá dentro delas. E aí não é uma coisa só, não é uma medicação, são vários hormônios. Agora imagine, se o efeito de um hormônio sozinho faz tanto, já dá resultado, imagina o efeito de vários, né? Aí sim, reduzindo a fome, aumentando a saciedade, reduzindo aquela necessidade da recompensa alimentar, né? A necessidade daquele comer por afeto. Não é que a pessoa vai perder o prazer de comer, não é isso. Ela vai continuar com o prazer de comer, mas ela vai passar a ter mais domínio sobre isso. Ela vai passar a ter mais domínio sobre essa questão e aí, consequentemente, vai ficar tudo mais fácil para ela, né? Então, é sempre importante a gente lembrar disso, né? E lembrar, sempre frisar aqui, ó, algumas das consequências do diabetes. Pressão alta, fígado gorduroso, infertilidade, ovário policístico, artrite, alteração do triglicérides, do colesterol, câncer. A maior causa de câncer hoje no mundo não é cigarro, já foi no passado, hoje é obesidade. Isso é pouco falado, que a maior causa de câncer no mundo hoje, dos cânceres mais comuns, é obesidade, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, de cólon, câncer de pâncreas, tá? Essas principais causas de câncer e de fígado é obesidade.
anos de vida perdido, literalmente, né? Tanto em qualidade quanto em número de anos, diabetes tipo 2, entre outras muitas doenças causadas pela obesidade, baixa autoestima, baixa qualidade de vida, a pessoa não consegue amarrar um sapato, né? Calçar um sapato sozinha, né? Enfim, compromete a vida dela como um todo. Não, ninguém precisa passar por isso. Se essa pessoa tiver o conhecimento correto, ela vai chegar no objetivo. É o mapa correto, é o GPS correto que vai levá-la para o objetivo. É isso que a gente quer divulgar para muitas pessoas.